Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento, a primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 22 de abril de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do tema do empate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Então, vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando com o processo de Medibras, Comércio de Medicamentos Limitada, recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Perfeito, presidente. Eu preciso só editar o voto. Só um momento. Só vou fazer o registro da presença do patrono. Já é possível, doutor Eduardo. Perfeito. Então, só um segundo. No caso é retorno, né? Que eu preencho, né, presidente? Não é anulação, né? Ou é retorno? É que eu não sei o teor do voto. É uma nulidade total, doutor Eduardo? Não, não. Eu acho que é retorno, então, para complemento, né? Pode ser. Acho que é mais apropriado. Mas, Bem, vamos apresentar os autos, doutor Eduardo? oi? Só apresentar os autos, depois a gente pode fazer o registro. Tá bom. Não, eu já registrei. Posso Ok. ler, então, né? Tá. Pode. Então, eu vou ler meu voto. E aí, só recordando, o patrono, ele apresentou uma petição, né, para ficar, então, registrada essa circunstância fática, que ele assumiu agora o processo, não teve tempo de fazer a sustentação oral, mas o meu voto, pelo conteúdo, ele vai revelar que não vai ser tratado agora a questão de mérito. Então, eu vou proferir aqui o meu voto. São várias acusações fiscais, tá? São 4 acusações fiscais. E aí a decisão de primeira instância, estou aqui sintetizando essa fase preliminar do meu voto, ela deixou de analisar os itens 1, 2 e 3, porque houve o pagamento integral com reconhecimento. Congelou a imagem do doutor Eduardo? Vamos aguardar um pouco. Doutor Eduardo, está escutando? Oi. Oi. Não, pode repetir, retornar, porque congelou a sua imagem e ficou sem som. Nossa, que chato. Tá normal agora? Sim. Tá. Então é o seguinte, são 4 acusações fiscais. De acordo com a decisão de primeira instância, ela não apreciou as acusações 1, 2 e 3, porque houve o reconhecimento do pagamento integral dos débitos, de modo que o objeto do recurso ordinário é só o item 4, tá? E tem aqui as folhas em que houve a confirmação da quitação, da área e tal. Nesses termos, o objeto do recurso ordinário fica adstrito à acusação fiscal constante do item 4 do auto, consistente na falta de pagamento de ICMS, o recolhimento a menor, referente à entrada de mercadorias sujeitas ao regime jurídico da substituição tributária, medicamentos, e aí eu trago os artigos correlatos do RICMES,
assim como também os produtos relacionados à higiene pessoal, recebidas em transferência de filial estabelecida em outra unidade da federação, para os quais, no entendimento do autor do feito, deveria ter sido efetuado o recolhimento antecipado, tanto do ICMS operação própria quanto o ST atinente às operações subsequentes, nos moldes do artigo 426-A do referido diploma normativo, na condição de sujeito passivo por substituição. Dessume do recurso ordinário, farta argumentação calcada em conjunto probatório e correlatas explicações constantes do processo, seja ao longo do trabalho fiscal, seja durante o processo administrativo tributário, o auto de infração, com o objetivo da busca da verdade material, ou seja, para a demonstração do verdadeiro preço das mercadorias vendidas pelas farmácias ao consumidor final, objetivando correta apuração de base de cálculo do ICMS nas operações subsequentes. Nesse sentido, se extrai da peça recursal, entre outros que, e aí eu não vou ler, se acharem necessário até eu faço, mas eu trago aqui vários pontos do recurso ordinário, né? São vários os itens. Mais adiante eu sintetizo, e aí eu vou ler esse resumo. Então, eu transcrevo, aí eu digo, nota-se que a fundamentação da recorrente para a conclusão acerca do desacerto do trabalho fiscal, responsável pela injustificada discrepância entre a base de cálculo do ICMS presumida, fictícia, pelo fisco estadual e a real base de cálculo do imposto estadual, decorreu da farta argumentação calcada em informações e documentos. Trata-se de argumentação aparentemente autônoma, ou seja, suficiente para o deslinde da controvérsia, e que não for apreciada pela decisão recorrida. Isso porque a decisão recorrida não teceu qualquer consideração a respeito das ponderações contidas no recurso ordinário e que, de forma resumida, procuram demonstrar que, e aí são alguns itens, né, eu dividi os tópicos em 6 itens que eu vou ler, e eu estou resumindo aqui ao máximo o que foi dito e, no meu sentido, não apreciado na instância quo. Então, procurou demonstrar que, 1, planilha analítica, conforme informado as folhas tais, menciono as folhas, certifica que o preço real de venda dos medicamentos ao consumidor final, no curso da fiscalização, em agosto de 22, e aí trago as folhas do processo em que tem o print, era inferior ao PMC com reduções, referente aos exercícios financeiros de 2019 e 2020. 2, o medicamento, e aqui eu vou resumir o nome do medicamento, que é o Omenax, foi vendido às farmácias com preço unitário de R$ 3,69, de acordo com específica nota fiscal de venda, trago as folhas do processo, com a consequente venda nas farmácias com preço médio de R$ 10,04, conforme consulta folhas tais. 3, o ICMS total exigido do consumidor final em agosto de 22 para o referido Omenax seria de 1,80, mas o auto cobra ICMS-ST em valor superior a R$ 4,00. 4, planilha comparativa, folhas tais, demonstra a incongruência da exigência do ICMS-ST com base no PMC com reduções, atestando a iliquidez do lançamento de ofício. 4, nota fiscal de venda, aí também resumo o nome do medicamento, que é o Scaflogin, folhas tais, evidencia a venda às farmácias com preço unitário de 95 centavos, com comercialização em agosto de 22 no valor de 1,40, consulta apresentada ao fisco as folhas tais, nota 1098, em contraposição, ou seja, em detrimento ao ICMS-ST exigido por unidade, no valor de R$ 2,12. 6, nova planilha elaborada pela recorrente, documento 6 da defesa, demonstra inaceitável divergência entre os preços praticados no mercado, base de cálculo real do ICMS, e os cálculos apresentados nos demonstrativos do auto de infração para apuração do tributo exigido no item 4 do presente auto de infração. Realmente, digo eu, a decisão recorrida se limitou a asseverar a procedência do auto de infração lavrado com alegação de obediência do trabalho fiscal à legislação e, mais precisamente, no artigo 40A do Regulamento do ICMS, na Portaria CAT 94 de 2017, cujas normas estabelecem a adoção do PMC, preço máximo ao consumidor, com a utilização de listas de preços publicadas em revistas especializadas para apuração da base de cálculo do ICMS-ST, devido nos produtos comercializados pela recorrente. A decisão singular, portanto, manifestou correção
da acusação fiscal, do item 4 do auto lavrado, situações envolvendo falta de recolhimento do ICMS e recolhimento a menor do imposto estadual, apenas da seguinte forma. E aí eu vou ler, porque eu estou sintetizando aqui apenas em 4 itens da decisão. Então, parte do item 11 da decisão fala das verificações fiscais. Restou comprovado nesses autos que o contribuinte conduziu suas operações de forma contrária ao que preconiza a legislação, na condição de substituto, infringiu o regulamento do ICMS, ao não recolher o imposto no recebimento de mercadorias de outro estado, ou recolheu a menor. Aí o item 12, né, parte do item 12 da decisão recorrida. No entanto, o fisco se pautou, vou aqui sintetizar na portaria CAT 94/2017, em que a legislação estabelece a utilização do PMC, e foi utilizada a lista de preços publicadas mensalmente em revistas especializadas. Assim ficou demonstrado que foi aplicada a legislação. Aí o item 13 diz que o contribuinte ele deixou de recolher o imposto ou fez a menor, e o fisco aplicou o artigo 40 do regulamento do ICMS e a referida portaria. O item 14 diz que não tem razão os argumentos da autuada, porque conforme a portaria CAT 94/17, a base de cálculo, e aí diz qual é a base de cálculo, qual é o critério a ser adotado. Digo eu. Com efeito, apesar da argumentação expendida pela hora recorrente na defesa de folhas, a decisão recorrida foi omissa, deixando-se manifestar expressamente como deveria, sobre ponto juridicamente relevante trazido ao processo. Tenho para mim que tal circunstância iva de nulidade o deciso, sendo certo que o tema encerra a matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, inclusive pela necessidade da efetiva prestação jurisdicional. E aí eu menciono que a sua omissão viola o artigo 12 da Lei Complementar Estadual 939 de 2000 e o 38 da Lei Paulista do ICMS. Em face do exposto, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO, determinando o destarte o retorno do auto de infração à primeira instância para que se proceda a novo julgamento, dessa vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja, com a necessária análise da referida argumentação fundamentada, trazida pela recorrente em sua defesa. Como consequência, deixo de me manifestar por hora acerca das demais questões ventiladas no processo. Caso seja vencido, vejo como oportuna a conversão do julgamento em diligência, a fim de que, em 30 dias contados na intimação dessa decisão, o autor do feito se manifeste sobre o argumento expedido pela recorrente, os argumentos, de sorte a evidenciar seu posicionamento para adequada prestação jurisdicional por esta cliente da Câmara. Em seguida, há que ser concedido o mesmo prazo para a representação fiscal se pronunciar sobre a questão. Aqui eu acabei reiterando, não tinha visto, mas dizendo que falta de prestação jurisdicional diz respeito à matéria de ordem pública. Então, esse foi o meu voto, e aí eu só quero salientar o seguinte: no recurso ordinário, não há o pedido expresso de anulação da decisão, de complemento de julgado, mas há de forma reiterada a menção ao fato de que as várias planilhas, as consultas feitas pelo contribuinte, tudo procurando demonstrar o desacerto dessa diferença entre a base de cálculo presumida pelo fisco e a base de cálculo real, né, o valor de venda das farmácias ao consumidor final teria ocorrido. Ainda que não houvesse essa argumentação, o meu voto, o meu entendimento é de que tem que haver essa prestação jurisdicional. Então, é assim como eu voto, é claro, essa opção de conversão em diligência é justamente para, de repente, o processo caminhar com mais eficiência, com mais celeridade. Assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Doutor Eduardo, como o doutor Eduardo já mencionou, eu dei uma olhada no recurso ordinário, não há um pedido expresso de nulidade, correto, doutor Eduardo? Sim, não há. Ok. Doutor Eduardo, basicamente, então, o seu voto é no sentido da nulidade por conta de que não foram apreciados os argumentos específicos das diferenças de base de cálculo do ICMS-ST aí, né? Então, desculpa, pode continuar, Rafael. Só para entender, se aqui você não está debatendo a questão do fato de que o cálculo do ICMS-ST é feito por estimativa e
o direito a ressarcimento, em caso, é do adquirente lá na frente, né? É quando o vendedor, na saída, fizer, ele fala, não foi pelo valor estimado, foi um valor abaixo, então eu quero ressarcimento. A farmácia. Essa Né? é uma outra questão, eu não estou entrando nesse momento, tá? Porque o que acontece? Aqui, eu estou vendo que tem, e aí em relação à sua primeira pergunta, observação, o que ele sustenta é assim, olha, tem uma grande dissonância dos valores, tá? E o fisco, né, e aí a decisão de primeira instância, ele diz o seguinte, olha, eu estou pautado pela legislação, é a portaria CAT. Então fala que tem o PMC. No recurso ordinário, o contribuinte, depois eu vou entrar nessa questão de quem tem direito ao ressarcimento, tá? E com cuidado, claro, porque senão eu já vou acabar emitindo minha opinião, o que eu acho que possa ser. E aí o contribuinte, ele demonstra com planilhas, depois com uma planilha adicional, com consulta em site, que segundo ele estaria à disposição do fisco, em que você tem o preço, ou teria o preço real de venda, para falar, olha, a base de cálculo aqui está equivocada, tá? Em relação a todas essas argumentações e demonstrações, né, com que podem ser documentos, a decisão recorrida ignorou e silenciou. Ah, tudo bem, ela está se pautando numa portaria que fala que o critério tem que ser esse. Mas quando a parte litigante, aí o meu posicionamento, traz uma farta argumentação, traz documentos e busca, assim, a verdade material, não pode ser ignorado como foi feito pelo juízo monocrático. Ele simplesmente considerou como se não houvesse esse argumento, tá? Então, nesse momento, eu entendo, meu voto nesse sentido, que teria que se tratar dessa primeira questão. Ao longo da decisão recorrida, vem também ali a ponderação do juízo singular de que o contribuinte autuado ele não teria direito ao ressarcimento. Quem teria seria a farmácia. Mas, nem queria adiantar meu posicionamento, mas me parece, e eu digo me parece, porque a hora que eu analisar o mérito, aí eu vou me ater com a acuidade necessária para analisar todas as questões, que se você demonstra que aquela base de cálculo está equivocada, aquela acusação fiscal é insubsistente, você acaba nem entrando, acho que na questão do ressarcimento, tá? Mas eu não quero me aprofundar mais, mas só deixar claro que para mim são coisas assim diferentes e que não prejudicam depois um voto de mérito. Mas tem essa questão, mas eu acho que tem que ficar para um outro momento. Primeiro, a gente tem que ter análise de tudo que foi trazido no processo, e para mim não foi analisado. Só meu questionamento no sentido de que, É o que eu dando uma pensei olhada quando eu aqui elaborei o voto. na decisão de primeira instância, eu preciso me debruçar mais a fundo, né? Mas me parece aqui, dando uma olhada na decisão de primeira instância, ele concatena as ideias no sentido de que se o valor desse MSST é o que está determinado na portaria CAT, com base no valor dali para baixo, os argumentos que tecem depois disso não são cabíveis, porque eu já disse, o valor é esse. Né? Tenho que seguir a portaria. Né? Lá no parágrafo 15, 16 e seguintes ali da decisão monocrática, ele traz essa ideia para mim de que ele partiu daí. Né? Então, eu entendo que nem caberia analisar, poderia ter dito, diante disso, não faz sentido analisar nada sobre preço de venda ao consumidor. Talvez faltasse uma fala nesse sentido. Mas como ele partiu de uma premissa específica de que o cálculo tem que ser o da portaria CAT, essa foi a decisão dele nesse sentido, as demais, entrar no detalhe sobre o preço específico de um medicamento, conforme lá, né, o doutor reporta nas argumentações que o contribuinte traz, né, o Homenax, o Scaflugin, detalhe por detalhe de cada preço de venda, torna-se irrelevante dentro desse contexto, né, de que ele já não vai olhar para esse preço mesmo, ele está olhando para a portaria. Não, sem dúvida, isso é claro, que quando ele fala, eu me pauto na legislação, na portaria CAT, é claro que ele está querendo dizer que para mim todo o resto é relevante. Agora, eu acho que é muito delicado quando você, no caso contribuinte, ele traz vários documentos e planilhas, explicações para falar que o valor é muito inferior e o julgador ele simplesmente ignora. Aliás, né, também não quero muito me aprofundar, mas tem um argumento interessante trazido no recurso ordinário, inclusive com
com transcrição de parecer, acho que é do Sacha, da Misabel, em que fala o seguinte, olha, o preço máximo ao consumidor, isso é só um detalhe, tá? Porque eu não ia trazer isso agora, mas ele é um preço máximo, tá? Ele pode ser menor, né? Quando você fala em preço máximo, é até onde ele pode chegar, mas ele pode ser inferior se justamente você demonstrar essa outra circunstância. E é o que ele procura fazer. Então, assim, você se pautar numa legislação, mas você conseguir demonstrar que o número, que a dimensão daquela base é outra, e simplesmente ignorar, eu acho muito delicado, né? Mas é Já é o claro, ele mérito, né? considerou que a legislação é isso e pum. Mas se você prova que a situação fática é outra, né? Eu acho, como eu disse, uma situação muito sensível. Então É foi que, por isso que eu fui nessa linha, Rafael. não, eu entendi. É que eu só, justamente por causa desse argumento que o senhor trouxe, é que eu entendo que as análises acerca dos preços específicos adentram a questão de mérito da base de cálculo, se vai seguir exatamente a portaria ou se vai considerar o preço real praticado conforme as provas precisas do contribuinte. Já é o mérito. Então, ao determinar a nulidade a ser em função da análise dos preços, já está adentrando ao mérito, de certo modo, porque parte do premissa de que ele deveria ter aberto mão da portaria e analisado a partir daqui. Eu fazer duas observações, tá? Em razão do que você falou. A primeira, você comentou, talvez aqui, eu vou ser bem sincero, talvez aqui até faltasse ele ser o julgador singular mais claro, mais enfático, dizendo, olha, para mim basta a legislação tal. Para mim, acho que nem precisaria. Ele está claro que para ele esse é o posicionamento, que é o que eu entendi, tá? Então, acho que ele está justamente, ele está claro. Agora, eu, no meu sentir, não vejo que eu estivesse entrando no mérito, porque eu não estou analisando se essa documentação, não estou dizendo nem se ela é verdadeira, se ela é idônea, eu não estou analisando se está demonstrado claramente que aquele valor é inferior. Eu não entrei nesse detalhe. Sim. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, parece que tem um mérito aqui que não foi analisado. E parece por quê? Porque tem planilha, tem consulta em site, tem muita coisa aqui que ele está trazendo e de forma detalhada, e eu repito, não sei se aquilo está exatamente correto, eu teria que analisar o quadro e voltar em planilha. Eu vi que tem todos esses documentos e que foram silenciados. Então é aquela coisa, tem um mérito, tá? Ele existe, ele foi trazido ali, fatos no processo. Agora, se aquilo está exatamente claro e demonstra que daí, como consequência, a base de cálculo de vários medicamentos é nitidamente inferior, isso eu vou analisar num segundo momento. Então, assim, eu não estou analisando o mérito, mas eu estou vendo que tem um mérito que parece que não foi analisado. Agora... Travou de novo. Vou ter que, claro, fazer vista grossa ao que eu vejo que é uma omissão da decisão monocrática, e vou analisar e falar, não, realmente aqui eu estou vendo, não, aqui não está claro esse medicamento, aqui é a amostragem, estou pensando alto, tem um bando de medicamento aqui que foi objeto da autuação e o contribuinte não tratou, esses então aqui não dá para reconhecer essa diferença de base, quer dizer, aí eu vou entrar no detalhe. Entendi. Muito bem. Mas tá bom. Entrar na diferença de base ou não já pressupõe uma análise anterior da questão de se vale o que está na portaria ou se a gente afasta a portaria para considerar o valor das provas trazidas pelo contribuinte. Então, isso já é uma análise de mérito, é isso que eu estou querendo dizer. Antes de discutir se o valor está certo ou não, é preciso uma decisão de mérito anterior. Ao dizer que a decisão de primeira instância tem que versar sobre esses valores, já parte de uma premissa de que eu descarto a situação anterior. Né? Então, é só um cuidado em relação a isso. Eu não posso exigir que ele verse sobre o detalhe do preço se ele já disse anteriormente que o preço não faz sentido. Né? Eu estou tentando achar o parágrafo em que ele falou mais ou menos isso, eu não estou achando. É que ele fala que esses argumentos não cabem, porque o que segue é o que está na determinação da base de cálculo, conforme o. E até cita aqui, né, que uma decisão do. O que eu penso, não sei se vou usar o termo adequado, você tem uma legislação, tá, que eu estou pensando agora, ela tem que trazer um norte, claro, um PMC, um critério
para você estimar um valor, né? No caso aí da base de cálculo. Agora, é um valor que ele é caracterizado por uma provisoriedade, né? Inclusive tem votos do Tite trazidos nesse sentido, voto do Orivaldo, tem decisão do Supremo. Agora é provisório desde que você demonstre o contrário. Se você não demonstrar, fica aquela base presumida. Aí você considera a legislação. Agora, se você traz uma verdade material que é em outro sentido, você pode demonstrar, e aí tem que estar aberto para isso, né? Eu acho que Mas eu acho que a gente alguém vai pedir vista. vou solicitar vistas, vou dar uma olhada com mais cuidado nessa questão, principalmente porque o contribuinte, na verdade, não alegou não arguiu essa nulidade, né, no recurso. Então, eu vou solicitar vista, vou ver a questão com mais cuidado. Lembrando, inclusive, o artigo 10 do CPC, né, que se fosse conhecer de ofício, teria que dar a oportunidade às partes de se manifestarem sobre esse ponto. Sim. Eu procurei dessa alternativa da diligência, eu vi que num outro caso, eu fiz a mesma coisa, eu acho que, assim, eu sei que é outra questão, mas pensando processualmente. A diligência, eu não sei se é cabível, doutor, nesse caso específico, porque eu vi a manifestação fiscal, eu achei que está bem detalhada, viu? Tá. A manifestação da defesa. De qualquer forma, então, o processo será em vista. Doutor Gustavo, então o processo será em vista para mim, vou votar oportunamente, e na oportunidade, se for o caso, né, eu autorizo a realização da sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Não há mais pedido de sustentação oral, passa para o processo de TIM S.A., é um pedido de retificação julgado de bem a relatoria. Inácio, a doutora Renata está aqui acompanhando, não sei se ela faria a sustentação em algum caso, ou se ela só vai acompanhar, mesmo sem ter se inscrito. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu vou somente acompanhar. Tudo bem. Então, vamos continuar no processo de TIM S.A. Então, é um pedido de retificação julgado, apresentado pela Fazenda Pública Estadual pelo contribuinte, com decisão proferida pela primeira Câmara Julgadora, que deu parcial provimento do curso ordinário. A acusação fiscal deixar de transmitir à Secretaria da Fazenda, no prazo estabelecido no artigo 6º da Portaria CAT 79, 2003, e ainda antes de iniciar a ação fiscal determinada pelo ASF, arquivos digitais contendo informações dos fiscais de serviços de telecomunicações, emitida via única por sistema eletrônico de processamento de dados, no período de janeiro de 2015 a novembro de 2016. A Fazenda Pública Estadual apresentou pedido de retificação julgado, alegando em síntese erro quanto ao registro da decisão em que constou recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido, sendo que o recurso ordinário foi conhecido parcialmente e não provido. Por fim, requer o correto registro da decisão. O contribuinte também apresentou pedido de retificação julgado, alegando em síntese erro de fato quanto ao prejuízo à atividade fiscalizatória do Estado. Por fim, requer a forma da decisão com cancelamento dos créditos tributários. É o relatório, vou passar o voto. No tocante ao pedido de retificação julgada da Fazenda Pública Estadual, assiste-lhe a razão. No dispositivo da decisão retificando constou: por todo exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento. No registro decidido constou: recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido. Assim, o registro da decisão está dissonante com o dispositivo dela, razão pela qual deve ser retificada. Pelo exposto, conhecido o provimento ou pedido de retificação julgado da Fazenda Pública Estadual, retificando o registro da decisão para recurso ordinário conhecido parcialmente, não provido. Quanto ao pedido de retificação julgado autuado, não lhe assiste razão. No documento juntado no pedido de retificação julgado, consta que o fisco deu por atendida, em 30 de 6 de 2020, a notificação do item 9 do campo Observações do Expediente AIM, que trata da transmissão dos arquivos digitais da Portaria CAT de 2013. O recurso ordinário foi apresentado anteriormente, 17 de 2 de 2020. Assim, referida matéria não constou da decisão proferida pela primeira Câmara Julgadora. Assim, não constando da decisão por implicação lógica, não há como a referida matéria possa configurar erro de fato. O julgamento é obrigado a prestar a matéria não trazida tempestivamente no recurso ordinário, ou seja, inexistente.
A matéria relativa à A matéria relativa à inofensividade da conduta trazida no recurso ordinário foi discutida pela primeira Câmara Julgadora, como se observa do voto vencedor da doutora Maria Alice Formigoni Smolarski. Transcrito aqui meu voto. O Superior Tribunal de Justiça manifestou no sentido de que, se o tema foi discutido no processo cujo acordo se quer rescindir, não há de fato nada importante que o julgado tenha se omitido a respeito. Ademais, note-se que o documento de folhas 2.474, trazido pela autuada, se refere à notificação do item 9 do campo de observação do AIM, ou seja, não se refere às anteriores notificações do ofício que ensejaram a presente autuação. Assim, trata-se de documento que não deu ensejo à presente autuação. Por fim, não trazendo a matéria antes do julgamento em segunda instância, não há como conferir erro de fato quando decidido. Por exposto, ausente alegado erro de fato, não conheço o pedido de retificação julgado do contribuinte. Só um momento para o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o pedido de retificação julgado da TIM SA foi não conhecido e o pedido de retificação julgado da Secretaria da Fazenda foi conhecido e provido. Passar o processo de droga MX Limitada é um pedido de retificação julgado, relator Dr. Eduardo Soares de Melo. Não há pedidos por sustentação oral. Se é possível disponibilizar o voto, doutor Eduardo? Está sem som, doutor Eduardo? Está sem som, doutor Eduardo. Não sei por quê, eu não mexi no microfone. Vamos lá. Posso ler o voto? Acho que está registrado, né, presidente? Sim, por favor, doutor Eduardo. Não sei porque ficou mudo. Tá, então eu trago aqui as acusações fiscais. Só um segundo. Então, aqui é um pedido de retificação de julgado, né, em que não houve a apresentação de contrarrazões pela Fazenda,
E aí eu digo, as acusações fiscais dos itens 2 a 4 do auto dizem respeito, portanto, aí eu vou me referir a 2 e 3. Falta de pagamento de CMS na entrada de mercadorias com ST, vindo de outro estado, não signatários de acordo com o estado de São Paulo. Ausência de recolhimento do imposto pelo estabelecimento paulista, destinatário das mercadorias, responsável pela retenção e pelo pagamento relativo às saídas subsequentes. O item 4 é falta de escrituração na entrada das mercadorias. Interessa nesse caso, nesse momento processual, a exigência fiscal do item 1 do presente auto, consubstanciada na falta de pagamento de CMS apurado em levantamento fiscal, 509 do regulamento, por não escriturar notas fiscais emitidas por estabelecimento, com a decorrente presunção de omissão de operações tributáveis sem recolhimento do imposto estadual. Dessume do pedido de retificação de julgado a pretensão de reforma de decisão proferida por esta Câmara, em decorrência de erro de fato no deciso. Aludido pedido se insurge em relação à parte do julgado que negou o provimento ao recurso ordinário interposto pela recorrente e manteve o auto lavrado. Para ser mais claro, revela-se inconformismo com o entendimento do julgador singular quanto à correção da acusação fiscal do item 1, em face da alegada ausência de demonstração de erros por parte da requerente no que atina ao trabalho fiscal realizado. Assim, a requerente pleiteia que em novo julgado desta Câmara seja sanado o vício que macularia a decisão retificanda. Não vislumbro, data vênia, erro de fato na decisão retificanda, não se exigindo da mesma sua correção. Não há que se falar em saneamento da decisão retificanda, mediante correção, retificação para proferimento de novo julgado, porque o deciso não considerou como inexistente situação fática existente. Não houve falta de análise de circunstância fático-jurídica, isto é, de documentos e ou argumentos trazidos ao processo pela requerente. Explico. Dessume do pedido de retificação de julgado o seguinte entendimento. E aí, se precisar, eu leio, porque ficou aqui um pouco longo, e aí eu digo, a assertiva da requerente, acima reproduzida, é a de que não fora dada a ela oportunidade para a comprovação das operações mercantis em procedimento administrativo prévio à autuação fiscal, de sorte a demonstrar a inexistência das diferenças apuradas na movimentação de mercadorias em seu estabelecimento. No sentido da requerente, o levantamento fiscal realizado nos termos do 509A do regulamento se deu, e aí, entre aspas, porque a expressão que ela utilizou, se deu de pronto, não lhe oportunizando a análise do trabalho fiscal para a identificação de eventuais inconsistências ensejadoras das diferenças encontradas pela fiscalização. O trabalho fiscal teria se limitado ao exame das notas fiscais de entradas de mercadorias e ao correspondente livro de registro de entrada, quando deveria, no entendimento da requerente, serem igualmente analisados os estoques inicial e final da mercadoria. Travou um pouco? Alô? Oi? Travou um pouco a sua imagem, doutor Eduardo. Pode retornar um pouquinho? Me desculpe, eu não sei o que é, mas eu vou ler aqui, eu não sei se eu tinha lido. No sentido da requerente, o levantamento fiscal realizado nos termos do artigo 509A do regulamento se deu de pronto, não lhe oportunizando a análise do trabalho fiscal para identificação de eventuais inconsistências ensejadoras das diferenças encontradas pela fiscalização. O trabalho fiscal teria se limitado ao exame das notas de entrada e correspondente livro-registro de entrada, quando deveria, no entendimento da requerente, serem igualmente analisados os estoques inicial e final de mercadorias, despesas, lucros, entre outros elementos ou entre outros documentos informativos. A requerente, adicionalmente, anota que, abre aspas, ao contrário do que alega o fisco, apresentou os documentos solicitados pela fiscalização. Todavia, o fisco desconsiderou tais documentos na lavratura do auto. Aí digo eu, à medida que a requerente acentua, a apresentação de todos os documentos solicitados pelo trabalho fiscal
e 2, a desconsideração da documentação apresentada pela fiscalização, deveria, então, para o efetivo conhecimento deste pedido de retificação julgado, deveria o quê? 1, relacionar os referidos documentos no presente pedido de retificação de julgado. 2, fundamentar a relevância desses documentos, fruto da análise do conteúdo dos mesmos, para o deslinde da controvérsia em seu favor, ou seja, em prol da requerente. E também deveria, 3, demonstrar a falta de análise desses elementos probatórios pela decisão retificanda. Não foi, contudo, o que ocorreu, porque, em que pese a bem redigida a peça recursal, a mesma não evidencia quais seriam esses documentos e por que o teor neles contidos, eventualmente capazes de demonstrar fato existente de relevância jurídica, seriam tidos como inexistentes, ou seja, ignorados pela decisão retificanda. Nesse cenário hipotético, esta Câmara julgadora incorreria em erro de fato, passível de retificação e nova decisão, por considerar inexistentes circunstâncias, na realidade, existentes no auto de infração. Aparenta, na forma exposta no pedido de retificação de julgado, insurgência da requerente passível de interposição de recurso especial para apreciação da colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal, em contraposição à apresentação de pedido de retificação de julgado a esta Câmara, porque a peça recursal diz respeito à falta de oportunidade de manifestação a requerente para a comprovação de análise do trabalho fiscal e consequente comprovação de operações mercantis, cerceamento de defesa. O pedido de retificação de julgado endereça inconformismo, portanto, ao trabalho fiscal, quando deveria se insurgir, diante da interposição do referido instrumento processual, em relação à decisão proferida pela primeira Câmara julgadora deste tribunal por possível vício por erro de fato. Situação distinta do caso vertente é aquela em que o contribuinte exerce o direito à ampla defesa e ao contraditório e, ainda assim, não constata a apreciação de sua argumentação e de seus documentos pelos julgadores. Circunstância como essa é que fundamentaria a interposição do adequado pedido de retificação de julgado. Ainda constato, data vênia, a bem elaborada peça processual, que o pedido de retificação julgada apenas caracteriza a decisão retificanda como lacônica, né, o termo utilizado pela autuada, mediante transcrição de parágrafo específico do julgado, parágrafo, aliás, já reproduzido no presente voto, que é quando eu reproduzo parte da decisão da primeira Câmara, quando era uma outra composição de julgadores. Deixa, todavia, de demonstrar quais seriam os fatos, argumentos e ou documentos existentes no auto de infração, mas que o deciso impugnado considerara inexistentes. Se o fizesse, restaria em conteste a configuração de erro de fato, o que demandaria o conhecimento do pedido de retificação julgado. Se, como sustenta a requerente, a decisão retificanda foi lacônica, porque adstrita a singela alegação, e aí a alegação é a de que, abre aspas, em razão da omissão de entradas apuradas por levantamento fiscal, nos termos do 74A e 74, parágrafo 3º da Lei Paulista do ICMS e do artigo 509, parágrafo 3º do regulamento, a diferença apurada é considerada operação tributada. Daí porque se justifica a relevância e imprescindibilidade da prova a ser produzida pela recorrente, né? Então, se como sustenta a requerente, a decisão retificanda foi lacônica, porque adstrita a essa alegação que eu acabei de ler, caberia, reitero, o manejo de recurso processual próprio, ou seja, interposição de RESP para superior, por ausência de análise de documentos apresentados e da argumentação expedida pela requerente no processo. Tecidas essas considerações, não conheço o pedido de retificação julgado. Em face do exposto, eu acabei reiterando, não conheço o pedido de retificação julgado, mantendo assim a decisão retificanda. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Encerrada a votação, pedido de retificação de julgado de droga MX Limitada foi não conhecido. Agradeço a presença da doutora Renata. Um bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigado. Passar para o processo frigorífico Colpig Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique, no há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto de infração é composto de uma infração, emitiu no período compreendido entre agosto de 2019 e junho de 2020, conforme demonstrado no demonstrativo anexo 1, notas fiscais no modelo 55, no valor de tanto, na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Trata-se de saída de mercadorias sebo bovino, NCM 15021011, supostamente destinada a Goiás Brasil Comercial de Rações Ereli, CNPJ final 3090. Estabelecimento cuja inscrição estadual foi declarada nula por inexistência do estabelecimento, Diário Oficial de 9 de 6 de 2022, conforme apurado no processo Cefaz final 13247. A presa recorrente apresentou defesa folha 304308, da qual eu transcrevo, em manifestação de fiscalização refutou a alegação de defesa, se posicionando pela manutenção da auto-infração, tão como lavrado. A primeira instância julgou pela procedência de auto-infração, a empresa atuada apresentou recurso ordinário, apresentação fiscal proguna pelo não provimento do recurso ordinário e vieram por conclusão os autos. Vou direto ao voto. A infração diz respeito à emissão no período entre agosto de 2019 e junho de 2020 de notas fiscais de saída de mercadoria consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento indicado como destinatário da mercadoria sebo bovino, qual seja Goiás Brasil Comercial de Rações Ereli, final, CNPJ final 3090. Teve sua inscrição estadual declarada nula por inexistência de estabelecimento conforme processo final 13247. E, por conseguinte, considera-se interrompido o diferimento previsto no artigo 383 do RICAMS, por ocorrência da hipótese prevista no artigo 4283 do mesmo regulamento. A alegação da recorrente de que foi acusada de fraude, a qual não se presume, devendo ser provado por aquele que se alega o direito e não procede. Eis para a constatação de infração, a legislação tributária basta a apuração do não cumprimento das disposições da legislação relativa ao tributo, tal como determinado pelo artigo 136 do CTN, que prevê que a responsabilidade por infrações da legislação tributária, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade da natureza e extensão dos efeitos do ato. Deste modo, apurada a infração à legislação tributária, o crédito tributário deve ser constituído pela fiscalização dos termos do artigo 142 do CTN, conforme apurado pelo agente fiscal, as notas fiscais eletrônicas, objeto da auto-infração relacionadas às folhas 6 e 7, com cópias anexadas aos autos, foram emitidas pela recorrente, tendo por destinatária a empresa Goiás Brasil, cuja inscrição foi declarada nula em razão de sua inexistência do endereço declarado, tendo sido constatado que a empresa não chegou a ser instalada no local. No tocante à alegação de que a inscrição estadual da destinatária foi declarada nula somente 2 anos após a emissão das notas fiscais, sendo que à época das operações a recorrente estava com os cadastros devidamente ativos nos órgãos públicos, Junta Comercial e Receita Federal do Brasil. No relatório de diligências fiscais, folhas 81 a 83, datado de 21 de 6 de 2021, restou comprovado que a Goiás Brasil nunca esteve em atividade no endereço declarado ao fisco. Deste modo, embora a Goiás Brasil tenha pedido a baixa da inscrição estadual a partir de 21 de 8 de 2020 e o processo ter concluído como restou comprovado que a mencionada empresa nunca funcionou efetivamente no local, a situação cadastral foi alterada em 20 de 6 de 2022 para nulo, desde 20 de 9 de 18. Como enfatizado pela representação fiscal e suas contras-razões de folhas 446, o fato das vias terem sido apresentadas por Goiás Brasil, citados no recurso, como ocorre nos casos da espécie, apenas serviu para tentar dar áreas de irregularidades à empresa, ressaltando-se que em nenhuma das referências em questão foi apurado o ICMS a recolher, conforme se verifica as folhas 1, 2, 3.
No tocante à afirmativa de que a Góes Brasil possui estabelecimento matriz ativo em outro estado, o qual deveria ser responsabilizado por qualquer irregularidade, a alegação de que o estabelecimento matriz em Goiás estaria em atividade. Entendo acertada a decisão proferida em primeira instância, de que tal não se comprova, pois no documento de folha 180/182, que a correspondente à consulta pública do cadastro contribuinte do Estado de Goiás se integra, consta que aquele estabelecimento estava em situação cadastral suspenso, não habilitado desde 11/4/2019. Mesmo que tal estabelecimento, localizado em Goiás, estivesse em atividade, esse fato não interferiria na declaração de nulidade do estabelecimento registrado no Estado de São Paulo. Haja vista que os estabelecimentos são autônomos em relação às suas responsabilidades tributárias, nos termos do artigo 15 do RICMES, ficando sujeito à legislação tributária doente da vinculação e, uma vez que as operações questionadas sendo destinadas a estabelecimentos que deveriam estar inscritos no Estado de São Paulo, as notas fiscais emitidas não podem ser consideradas hábeis para respaldar as operações de saída das mercadorias. Neste caso, tratando-se de mercadorias sujeitas ao diferimento de imposto, artigo 383 do RICMES, diante da situação irregular da destinatária, ocorreu a interrupção do diferimento nas saídas realizada pela recorrente, nos termos do artigo 428, inciso 3 do mesmo regulamento, motivo pelo qual esta tornou-se obrigada ao pagamento do imposto devido sobre as mercadorias, não havendo que se falar que todas as cautelas foram adotadas para a realização das vendas questionadas. Isto porque, ao contrário do que alega, a recorrente não verificou a regularidade da empresa, não observando as obrigações do contribuinte em relação a se certificar sobre a regularidade da empresa com quem transaciona, tal nos termos do artigo 28 do RICMES. A recorrente alega ainda a sua boa-fé para afastar acusações. No entanto, a súmula 509, proferida pelo STJ, ao tratar da matéria, reconhece do direito ao aproveitamento do crédito de imposto ao comprador de boa-fé, desde que demonstre a veracidade das operações, da qual a transcreve, a súmula 509 do STJ. Neste ponto, vale destacar que, à luz da referida súmula e de seus precedentes, a condição de comerciante de boa-fé está sujeita a adimplemento cumulativo e simultâneo de alguns requisitos, entre eles: a. Demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação das suas tratativas comerciais e da comprovação de transporte das mercadorias. B. Comprovação de que o contribuinte à época e das operações verificaria que a regularidade fiscal de seu parceiro comercial. E. A existência de provas de pagamentos às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Esse é também o entendimento que vem sendo trilhado por este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. Como se verificado, a recorrente nenhuma prova apresentou acerca da regularidade fiscal do seu parceiro comercial. E ainda que houvesse apresentado, estas pesquisas por si só não se implicam o reconhecimento da eficácia do ato e da existência legal da pessoa inscrita, nos termos do artigo 26 do RICMES, não valendo como prova da existência de fato da empresa e não são oponíveis à Fazenda Pública. Relativamente à comprovação das operações, em resposta à notificação para a apresentação dessas folhas 209 seguintes, a recorrente informou que, item A, o produto não é transformado pelo frigorífico, sendo vendido para as empresas na forma in natura bruta, onde os compradores realizam retirada em transporte próprio. Item B, toda a negociação realizada pelos meios digitais e que oferta agilidade e celeridade, sendo tudo devidamente escriturado nas notas fiscais em anexo no material probatório. Item C, os canhotos de recebimento, comprovação de entrega de mercadoria, fiquem arquivo apenas até a comprovação do pagamento da nota fiscal com crédito, em conta, que impossibilitava o encaminhamento. Não há provas de pagamentos, mas apenas foram apresentados extratos bancários que demonstram algumas transferências bancárias, sem qualquer relação com os documentos fiscais aos quais que se referiam, não caracterizando qualquer prova de pagamento, pois não é possível a identificação das operações de objeto de pagamento. Por conseguinte, o acervo probatório, ainda que a recorrente tenha apresentado alguma documentação, não é capaz de comprovar sua veracidade em relação às operações que foram objeto do presente de auto-infração, tendo em vista que, além do acima destacado, ela possui lavrados outros autos de infração, o auto final 893-9, ou seja, traço de infração reiterada que não lhe socorrendo à alegação de boa-fé.
A alegação da recorrente de que a multa seria confiscatória não procede, eis que a multa está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo vedado no processo administrativo tributário afastar a aplicação da lei, exceto quando a inconstitucionalidade da norma tenha sido declarada por meio de ADIM ou por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo conforme previsto no artigo 28 da 13457, não se aplicando a hipótese. Nesse contexto, mesmo que a infração houvesse sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e ainda que não decorresse de falta de pagamento do imposto, entendo que não cabe a aplicação do 527A, tendo em vista que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou relevação. Isso porque a relevação da multa aplicada é uma faculdade e não uma obrigação dos órgãos julgadores administrativos, e também não ficou comprovado que a recorrente atende todos os requisitos legais para usufruir os seus benefícios. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a íntegra da decisão proferida no Ministério de Julgamento de Defesa, do qual julgou procedente o auto de infração e multa. É assim como eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Só um momento. Só pedir para o Dr. Carlos Henrique fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Obrigado. O voto está registrado, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de frigorífico Colpig Limitada foi conhecido e não provido. Com isso, terminamos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 22 de abril de 2025. Agradeço a presença de todos. Pedia para o Jair encerrar a gravação.